Salve, salve galera, beleza? Sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você aqui um resumão para a gente poder trabalhar em cima do tema aí, escalas termométricas, né? Aquela primeira parte envolvendo termometria. Vamos lá? Olha só que bacana. Primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre temperatura e calor. Muito cobrado em prova, muito cobrado em Enem, muito explorado em concurso público. Então, não é uma coisa complicada, é fácil. Você precisa, então, ficar em alerta em relação a essas definições. Bom, todos os corpos são formados por particulinhas, né? Átomos, moléculas, essas coisinhas. Legal? E elas estão naturalmente em um grau de vibração, agitação. O nome da medida do grau de agitação é temperatura. Basicamente, eu estou tentando te dizer o seguinte, hein? Vamos entender? Se eu tiver dois corpos, um A e um B, um a 20 graus Celsius e o outro, o B, a 80 graus Celsius, eu quero dizer que as particulinhas dentro do corpo B estão em um grau de agitação muito maior do que as particulinhas dentro do corpo A. Então, temperatura, medida do grau de agitação das partículas. Corpo A 20 graus Celsius, partículas internas em um grau de agitação menor. Corpo B a 80 significa que as partículas internas estão em um grau de agitação maior. Isto é temperatura. E calor é energia térmica em trânsito. A gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra trânsito. Isso quer dizer, então, que na hora de você usar a palavra calor em um contexto científico, você tem que frisar a ideia de movimento. Calor flui, calor ele vai de A para B, vai de B para A, vai de dentro para fora, vai de fora para dentro, mas o calor não pode ser usado em contexto estático, né? Ah, hoje está calor. Está completamente errado do ponto de vista científico, porque a palavra calor, formalismo, né? A gente só pode usar em contexto de movimento. Calor, energia térmica em trânsito. Legal? E vale lembrar também que o calor ele só flui naturalmente de quem está com alta temperatura para quem está com baixa temperatura. Então, nesse meu exemplo, dois corpos, um a 80 e o outro a 20, o calor vai fluir, se movimentar, naturalmente de B para A. É sempre assim. O calor só flui espontaneamente, naturalmente, de quem está com alta temperatura para quem está com baixa temperatura. Se você estiver em uma sala fechada, com temperatura 20 graus Celsius, e fora dessa sala a temperatura ambiente seja de 30 graus Celsius, se você abrir a porta, então o calor vai fluir de fora para dentro, sempre da maior para a menor temperatura, naturalmente. Legal? Isso é muito importante. Agora, para a gente poder falar desse esquema de medir a temperatura, a gente vai utilizar recursos que são indiretos. Porque se eu tivesse que medir a temperatura desse pincel com base na definição de temperatura, medida do grau de agitação das partículas, eu ia precisar contabilizar todas as partículas desse pincel e outras grandezas, energia cinética. Então ia dar muito trabalho, ia ser um problema muito exagerado. Por isso que nós utilizamos alguns recursos indiretos para medir a temperatura. A gente pode, então, buscar as famosas grandezas termométricas para a gente poder construir instrumentos como termômetros. Legal? Então, por exemplo, olha, existe o famoso termômetro de mercúrio, é aquele clássico, né, que a gente coloca aí para verificar a febre de uma pessoa, tá bom? Nesse termômetro, aqueles principalmente os mais antigos, tinha um filetezinho, né, a gente chama de tubo capilar. E ali dentro, daquele tubo bem fininho, tinha então o mercúrio. Esse mercúrio ele reage diante de algumas mudanças de temperatura. Ele sofre aquilo que a gente chama de dilatação térmica. Em altas temperaturas, aquela coluna de mercúrio aumenta, em baixas temperaturas, aquela coluna de mercúrio diminui. Isto é uma grandeza termométrica. Qual grandeza? Essa ideia de mudar o comprimento dessa coluna de mercúrio. Tanto que muitas questões chamam o mercúrio de substância termométrica, porque ela reage de alguma maneira, dilata, contrai.
em situações envolvendo temperatura. Legal? Variações de temperatura. Bom, existem outras grandezas termométricas. Resistência elétrica é uma grandeza termométrica, por exemplo. Às vezes, quando você está em um ambiente e esse ambiente tem uma temperatura determinada, afeta a resistência elétrica de um instrumento. Com base nessas grandezas termométricas ou em substâncias termométricas, nós podemos criar os famosos termômetros. Bom, agora o mais interessante é aquilo que a gente chama de lei zero da termodinâmica. Vamos entender a lei zero da termodinâmica? Olha que bacana, hein? Se A e B estão na mesma temperatura, B e C estão na mesma temperatura, então certamente A e C estão na mesma temperatura. Aí você deve estar assim se perguntando, professor, mas isso é lógico, né? Por que a gente precisa ter uma lei para isso? Essa lei é muito importante que, por exemplo, garante a ideia de que escalas termométricas que têm leituras numéricas diferentes estão, na verdade, registrando a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu esteja com uma temperatura de 37 graus Celsius. Estou usando o termômetro graduado em Celsius. Ele vai registrar um valor. Peguei um outro termômetro graduado em Fahrenheit. Ele vai me dar um outro valor numérico, números diferentes, ok? Mas, se o pincel vermelho que caiu estiver com a mesma temperatura que eu e o pincel roxo também estiver com a mesma temperatura que eu, certamente o pincel roxo e vermelho terão a mesma temperatura. É isso que a gente vai assumir a partir da lei zero da termodinâmica. É o que garante que eu posso ter números expressos diferentes, mas que têm significado para avaliar a mesma temperatura. Legal, né? Bom, e na hora da gente trabalhar com as escalas termométricas, é muito importante que a gente saiba fazer a conversão. Por exemplo, às vezes eu preciso transformar valores de Celsius em Fahrenheit, ou de Kelvin para Celsius. Isso é muito comum. Para eu fazer isso, então, a gente precisa conhecer o esquema de conversão entre escalas. Legal? Bom, existem 3 escalas tradicionais que a gente usa: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Mas existem outras. Tá? Tem escala Reaumur, escala Newton, escala médica. Eu posso inventar uma escala para um exercício. Então, cada escala que a gente faz, que a gente cita, né, a gente tem que saber converter. Por exemplo, para isso eu preciso ter comparativos. Olha como é que se faz a aplicação aí de conversão entre escalas. Suponha que eu não conheça a fórmula para transformar de Celsius para Fahrenheit. Legal? Então, como que eu vou proceder? Eu vou proceder da seguinte forma. Vou desenhar duas retinhas na vertical, tá bom? 2 segmentos de reta. Na parte superior, eu vou escrever alguma coisa que eu sei sobre elas. Por exemplo, se eu estou comparando Celsius com Fahrenheit, eu sei que 100 da escala Celsius corresponde a 212 da escala Fahrenheit. Legal? Né? A gente sabe que o ponto de ebulição da água em pressão de 1 atm, pressão normal, a gente sabe que é na escala Celsius 100 e isso corresponde a 212 na escala Fahrenheit. Não precisa ser ponto de ebulição, basta ser algo em comum que as duas escalas têm. Se você souber, por exemplo, que 86 Fahrenheit são 30 Celsius, use, vai dar certo também, tá bom? Agora, eu também conheço, na ideia inferior das duas escalas, que 0 na escala Celsius correspondem a 32 na escala Fahrenheit. Legal? Coloquei esses limites inferiores e os limites superiores. Agora vou chamar as minhas incógnitas. Então, temperaturas em Celsius se relacionam com temperaturas em Fahrenheit de que maneira? Agora a gente aplica um método que é o teorema de Thales, né? Que é aquela ideia de proporção entre segmentos. O segmento de reta pequenininho da primeira, dividido pelo segmento de reta grande, é igual ao segmento de reta pequenininho da segunda, dividido pelo segmento de reta grande. Então, nós vamos ficar com TC menos 5 dividido, né, segmento TC menos 0, perdão, né, que é a relação da primeira escala, dividido por 100 menos 0, 100 menos 0, igual a, na segunda escala, TF menos 32, TF menos 32,
Tudo isso dividido por 212 menos 32. 212 menos 32. Legal? Agora, se a gente fizer todo o nosso esquema de continhas, bonitinho, simplificar, nós vamos obter uma expressão de conversão de Celsius para Fahrenheit. E a expressão final seria TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, hein? O que eu fiz aqui foi mostrar para você como se chega na fórmula. Vai que você encontra uma questão que ele pede para você transformar a escala A para uma outra B. Ele vai te dar as referências para você escrever nessas retinhas para fazer as continhas, tá bom? Então não se preocupa com isso. Mas, caso uma questão peça para você transformar direto de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, essa já é uma formulinha pronta. Então, é interessante você também manter essa formulinha aí memorizada para ganhar tempo nas questões de prova, de concurso, vestibular seriado e Enem, tá bom? E claro, se você precisar transformar de Kelvin para Celsius, que também é muito utilizada, a formulinha pronta é TK é igual a TC mais 273, tá bom? Caso haja dúvida de onde surgiu a fórmula, o método é o mesmo que eu utilizei aqui, tá bom? Agora, muito cuidado com os pedidos de questões que envolvem variação. A temperatura estava em 100 Celsius e foi para 110. Variou quanto? Variou 10 graus Celsius. E essa variação corresponde a quanto em Fahrenheit? Não corresponde a 10 Fahrenheit. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando uma questão fala sobre aumento de temperatura, redução de temperatura, variação de temperatura, o que você precisa lembrar é que a variação que acontece na escala Fahrenheit é 1,8 da variação que acontece na escala Celsius. Tá bom? Isso é muito importante. E a variação que acontece na escala Kelvin é exatamente a mesma variação que acontece na escala Fahrenheit. Galera, fiz aqui um resumo certeiro para esse tema inicial de termometria, tá bom? Então, o que você precisa saber para fazer os exercícios de termometria está sendo apresentado nessa aula. Espero que você tenha curtido esse momento e, claro, continua sempre os seus estudos. Valeu!